Você já percebeu aquele jogo estranho que muitas mulheres parecem jogar? Aquela situação em que ela age como se não quisesse você, mesmo quando secretamente está obcecada por você? Pois é. E aqui está a verdade que poucos homens têm coragem de admitir. O que você interpreta como rejeição, muitas vezes, é o maior sinal de interesse dela. Parece confuso? Exatamente. É o coração da psicologia feminina. A maioria dos homens cai na armadilha do ego ferido. Se ela diz não ou se afasta, eles desistem, se sentem rejeitados e, sem perceber, perdem totalmente a atenção dela. Mas a realidade é que mulheres têm mecanismos internos que despertam desejo de formas sutis e às vezes completamente opostas ao que você espera. Elas jogam o não quero, quando na verdade querem testar o seu valor. Elas querem sentir que você não é fácil, que você tem vida própria, que você não se dobra ao capricho dela. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar 10 razões pelas quais uma mulher te rejeita exatamente quando mais quer você, explicando cada comportamento de forma clara, direta e sem rodeios. Vamos falar de desejo, confiança, teste de valor e o poder do mistério que mantém você na mente dela mesmo quando você acha que está perdendo. E mais, vou te mostrar como ler os sinais reais, entender quando o não é só fachada e como virar o jogo a seu favor sem perder a dignidade. Prepare-se para encarar verdades que vão doer no seu ego, mas que vão transformar completamente a maneira como você vê a atenção e o interesse de uma mulher. Porque, no fim das contas, homens que entendem esses jogos raramente perdem para o não. Eles aprendem a conquistar sem se submeter. 1. O jogo da escassez. Se você já se perguntou por que algumas mulheres parecem fugir justamente quando você começa a se aproximar, aqui está a verdade nua e crua. Elas sabem que o valor aumenta quando algo é difícil de alcançar. Esse é o chamado jogo da escassez. Quanto mais você se mostra disponível, mais ela perde o interesse. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. Parece cruel? Talvez, mas é a realidade da psicologia feminina que poucos homens entendem. Um exemplo claro disso. Imagine que você encontra uma mulher interessante e começa a enviar mensagens constantemente, comentando tudo que ela posta e tentando marcar encontros toda hora. No início, ela pode até reagir com entusiasmo, mas depois de alguns dias, ela começa a demorar para responder, diminui o contato e até parece fria. Isso não significa que ela perdeu interesse. Pelo contrário, ela está testando o seu valor, vendo se você tem paciência e autorrespeito. Homens que não entendem esse comportamento ficam frustrados, insistem e, sem perceber, quebram o que poderia ter se transformado em atração real. A chave aqui é entender que o jogo da escassez não é manipulação, é instinto. Mulheres respondem ao desafio e à percepção de valor. Um homem que compreende isso consegue manter controle emocional, demonstra confiança e cria desejo sem precisar implorar ou se submeter. Ele aprende a esperar o momento certo, a equilibrar interesse e ausência, mostrando que sua atenção não é barata. Em resumo, menos é mais. Sua disponibilidade constante mata o desejo. Seu respeito próprio e a capacidade de se afastar criam o verdadeiro interesse. Quando você aprende a usar a escassez a seu favor, não apenas aumenta sua atratividade, mas também faz com que a mulher sinta que quer você mais do que nunca, mesmo quando finge rejeitar. 2. O poder do silêncio. Você já percebeu que algumas mulheres parecem desaparecer do nada e quanto mais você tenta falar com elas, menos elas respondem? Esse é o efeito do poder do silêncio, e se você ainda não entendeu, é hora de abrir os olhos. Mulheres usam o silêncio não porque perderam interesse, mas porque querem sentir o quanto você realmente se importa sem ter que correr atrás dela. O silêncio cria espaço, cria desejo e deixa claro quem realmente tem controle emocional na situação. O que acontece na mente dela durante esse silêncio? Ela começa a sentir sua falta, a se perguntar por que você não está correndo atrás, e isso faz com que o desejo cresça. É quase um instinto. Mulheres querem o que não podem ter imediatamente. O silêncio se torna uma ferramenta poderosa para reacender o interesse, mas apenas se você usar da forma certa. Não é sobre ignorar por maldade, é sobre mostrar que você tem vida própria, que não gira ao redor dela e que sua atenção não é algo que se desperdiça facilmente. Outro ponto importante: o silêncio também funciona como teste. Ele mede paciência, controle emocional e maturidade. Homens que cedem imediatamente ao desespero perdem completamente o jogo. Mulheres percebem isso e a atração desaparece antes mesmo de começar de verdade. Por outro lado, homens que entendem o silêncio como uma oportunidade de fortalecer seu próprio valor
e não como rejeição, criam uma aura de mistério que naturalmente atrai. Em resumo, o poder do silêncio é sobre valor e controle. Ficar disponível 24/7 destrói desejo. Saber quando se afastar e manter sua vida em ordem aumenta desejo. Mulheres não resistem a homens que não estão sempre correndo atrás. Homens que entendem que o silêncio bem usado é muito mais eficaz que palavras vazias. 3. A atração pela confiança. Se tem uma coisa que nenhuma mulher consegue resistir, é a confiança verdadeira. E não estou falando de fingir ser confiante ou se vangloriar. Estou falando daquela postura silenciosa, daquele homem que não precisa provar nada a ninguém e que sabe exatamente quem ele é. A confiança é magnética e muitas vezes supera qualquer beleza ou charme superficial. A grande questão é que a maioria dos homens ainda acredita que conquistar uma mulher depende de esforço constante, de mensagens intermináveis e de tentar impressioná-la o tempo todo. Mas a verdade é que mulheres percebem quando um homem tem segurança interna. Elas sentem quando você está confortável consigo mesmo, quando você não está desesperado por aprovação ou atenção. Isso cria uma atração automática, porque o cérebro dela interpreta a confiança como força, estabilidade e liderança, qualidades instintivamente desejadas. Além disso, a confiança permite que você controle o ritmo da interação. Você decide quando se aproximar, quando se afastar e como demonstrar interesse sem parecer desesperado. Mulheres percebem isso imediatamente e o efeito é quase automático. Quanto mais você mantém sua confiança, mais elas querem se aproximar. E o mais interessante é que a confiança também dá espaço para o desejo crescer por conta própria. Ela não precisa ser forçada, não precisa de persuasão, porque o homem confiante naturalmente gera curiosidade e fascínio. Outro ponto que muitos homens esquecem: confiança é silenciosa, não precisa de palavras vazias. Um olhar firme, um sorriso tranquilo, uma postura segura falam muito mais do que mensagens longas ou tentativas desesperadas de atenção. Mulheres reparam nos detalhes sutis e homens confiantes dominam esses sinais sem esforço. No fundo, a lição é simples, mas polêmica. Se você não tem confiança, mesmo que seja bonito ou interessante, você perde para homens que têm essa segurança silenciosa. E se você não acordar para isso, continuará se perguntando por que mulheres parecem fugir justamente quando você mais quer estar perto. 4. Teste de interesse. Homens, é hora de acordar. Se você ainda acha que uma mulher age de forma clara e direta sempre, você está totalmente enganado. A verdade é que elas testam você constantemente e a maioria dos homens nem percebe. Sim, aquele não ou aquele afastamento que você sente pode ser apenas um teste para medir se você realmente vale o esforço. E a pior parte: muitos homens passam vergonha, mostram insegurança e se rebaixam simplesmente porque não entendem o jogo. O teste de interesse não é sobre você fazer algo errado. Pelo contrário, ele existe porque mulheres querem sentir segurança emocional. Querem ver se você consegue manter seu valor mesmo quando há incerteza. Elas estão observando suas reações, seus gestos, sua capacidade de não se desesperar. E acredite, se você se desespera, corre atrás ou implora, você está dando exatamente o que elas não querem. O conselho aqui é simples, mas exige coragem. Pare de correr atrás de quem testa seu valor. Em vez disso, foque em manter sua confiança, sua presença, seu controle emocional. Mostre que você tem limites e que não está disponível 24/7. Esse é o tipo de postura que faz qualquer mulher perceber que você não é apenas mais um, mas alguém que vale a pena. Além disso, entender o teste de interesse ajuda você a interpretar sinais reais. Você passa a saber quando o não é apenas uma fachada, quando a distância é estratégica e quando você precisa recuar com inteligência para aumentar o desejo. Muitos homens nunca aprendem isso e continuam frustrados, reclamando de rejeição, sem perceber que a maior parte do jogo está na cabeça dela, não na sua aparência ou nas suas ações desesperadas. Em resumo, pare de se sabotar. Atração não é sobre insistir ou se submeter, é sobre perceber sinais, controlar seu próprio valor e deixar que o interesse dela se manifeste naturalmente. Homens que entendem isso nunca são pegos de surpresa, e aqueles que não entendem, bem, continuam perdendo para homens que aprenderam a arte de ser desejável sem esforço. 5. O efeito da ausência. Homens, prestem atenção. Se você acha que estar disponível o tempo todo aumenta a atração, você está completamente enganado. A verdade é que a ausência cria desejo.
Quando você se afasta, quando não está sempre presente, algo curioso acontece. Ela começa a sentir sua falta, a pensar em você e muitas vezes a desejar você mais do que jamais desejou quando você estava constantemente ao alcance dela. Muitos homens caem na armadilha do quanto mais eu corro atrás, melhor. Resultado? Eles desaparecem da mente dela e o que poderia ser desejo se torna indiferença. O efeito da ausência não é manipulação barata, é sobre manter seu próprio valor e mostrar que sua vida não gira em torno dela. Quando você domina isso, passa a controlar a dinâmica do interesse, sem precisar implorar ou pressionar. Além disso, o efeito da ausência é um teste silencioso. Mulheres observam como você reage quando não está sempre disponível. Elas querem ver se você mantém seu equilíbrio emocional, se continua confiante e independente. Homens que entendem isso aprendem a usar a distância a seu favor, sem dramas, sem jogos artificiais. Eles se tornam homens que atraem naturalmente porque demonstram que não estão desesperados por aprovação ou atenção. Outro detalhe importante: a ausência gera mistério. Quanto menos previsível você é, mais ela quer descobrir você. O cérebro dela começa a preencher lacunas, a imaginar possibilidades, a valorizar o que não pode ter facilmente. Esse efeito psicológico é poderoso e é ignorado pela maioria dos homens, que só percebem quando já é tarde demais. Em resumo, estar sempre disponível mata o desejo. Saber se afastar cria atração. Homens que aprendem a equilibrar presença e ausência não apenas aumentam o interesse dela, mas também fortalecem seu próprio valor e controle emocional. A regra é clara: quanto mais você domina o efeito da ausência, mais você se torna alguém que ela quer, mesmo quando finge não querer. 6. A emoção acima da lógica. Homens, anotem isso. Mulheres não tomam decisões de interesse ou desejo com a lógica. Sim, você ouviu certo. Por mais que a sociedade tente nos convencer de que relacionamentos são baseados em razão, o instinto feminino responde primeiro à emoção e só depois à lógica. É por isso que muitas vezes você se pergunta: por que ela me ignora mesmo quando tudo parece certo? A resposta está no emocional, não no racional. Mulheres sentem antes de pensar. Um olhar, uma atitude, um gesto de confiança ou mesmo um silêncio calculado pode acender desejo de formas que você nem imagina. Elas são atraídas pelo que sentem quando estão perto de você, não pelo que você diz ou pelos presentes que oferece. Por isso, ser emocionalmente impactante é mais importante do que tentar impressionar com lógica ou argumentos. Outro ponto crucial: emoções são poderosas porque geram memória. Uma mulher vai lembrar mais de como você a fez sentir do que de qualquer coisa que você disse. O efeito emocional cria vínculo, desejo e atração de longo prazo. Um homem que entende isso sabe que pequenas ações, olhar firme, presença segura, gestos de independência, valem mais do que palavras vazias ou atenção excessiva. Além disso, a emoção funciona como um teste silencioso de valor. Mulheres observam se você consegue manter o controle emocional, se reage com equilíbrio, se desperta sentimentos positivos sem precisar implorar ou se submeter. Homens que ignoram isso perdem o poder de atração porque se concentram apenas na lógica, esquecendo que o desejo feminino se move por instinto e emoção. Em resumo, o interesse feminino nunca depende da lógica, mas da emoção. Entender isso muda totalmente a forma como você se relaciona e como você é percebido. Homens que conseguem impactar emocionalmente uma mulher criam atração verdadeira, duradoura e irresistível, enquanto aqueles que ainda acreditam que explicações e justificativas funcionam continuam perdendo para quem domina o instinto feminino. 7. A ilusão do não. Homens, prestem atenção. Muitas vezes, o não que você ouve de uma mulher não é realmente um não. Parece contraditório? Exatamente. Essa é a grande ilusão do jogo da atração feminina. Mulheres usam o não como teste, como estratégia ou simplesmente como forma de ver se você tem paciência, controle e confiança. O problema é que a maioria dos homens interpreta o não como rejeição e corre desesperado atrás de atenção, destruindo qualquer atração que poderia existir. Além disso, o não cria um paradoxo. Quanto mais você respeita o espaço dela sem se diminuir, mais ela sente desejo. Mulheres naturalmente se atraem por homens que não estão correndo atrás de aprovação. Homens que mantêm sua vida própria, que são independentes e confiantes. Se você se apega ao não e reage com drama,
você mostra exatamente o oposto, que sua confiança depende dela, e isso mata qualquer atração. Outro detalhe que poucos homens percebem: a ilusão do não também funciona como teste de persistência silenciosa. Mulheres querem ver se você consegue manter equilíbrio emocional e presença sem precisar implorar. Elas observam pequenas atitudes, como você mantém sua postura, sua energia, sua própria vida. E quando você passa nesse teste de forma elegante, a atração cresce de forma natural, sem que você precise se esforçar desesperadamente. Em resumo, o não raramente significa rejeição definitiva. Ele é uma oportunidade para mostrar confiança, controle e valor próprio. Homens que entendem isso aprendem a interpretar sinais, a perceber a psicologia feminina e a manter a atração viva, mesmo quando ela parece se afastar. Enquanto isso, homens que não entendem continuam se perdendo no não, frustrados e inseguros, sem perceber que a verdadeira arma da mulher é exatamente fazer você querer mais quando ela finge não querer. 8. O desafio do mistério. Homens, é hora de encarar uma verdade que poucos conseguem aceitar. Mulheres não se apaixonam pelo previsível. Se você acha que só estar disponível, responder mensagens rápido e ser perfeito vai conquistá-la, está completamente enganado. O mistério é uma das armas mais poderosas da psicologia feminina, e muitos homens nunca aprendem a usá-la. O mistério funciona porque desperta curiosidade e desejo. Mulheres são naturalmente atraídas pelo desconhecido, pelo homem que não revela tudo de imediato, que mantém aspectos da sua vida, personalidade e intenções em segredo. Quanto mais previsível você é, mais fácil ela perde o interesse. Quanto mais misterioso, mais ela quer descobrir, mais ela pensa em você e mais a atração cresce. Além disso, o mistério é um teste silencioso. Ele mede se você consegue manter sua própria vida, seus interesses e seu valor independentemente da atenção dela. Homens que entendem isso aprendem a equilibrar presença e distância, a revelar gradualmente quem são e a deixar que a mulher invista emocionalmente para descobrir mais. Esse jogo psicológico aumenta o interesse dela sem precisar de esforços desesperados ou atitudes implorantes. Outro ponto crucial: o mistério não é manipulação. É sobre autenticidade estratégica. Você não finge ser outra pessoa, mas também não entrega tudo de uma vez. Você mostra que tem vida própria, interesses, desafios e uma rotina que não gira em torno dela. Isso cria magnetismo natural. Em resumo, homens previsíveis perdem, homens misteriosos atraem. O mistério cria desejo, mantém a mulher interessada e fortalece seu valor. Se você ainda não percebeu isso, está deixando escapar oportunidades preciosas. Mulheres querem o desafio, querem sentir que conquistar você exige atenção e esforço, e só assim o desejo se mantém vivo. Aprenda a equilibrar presença e segredo, e você verá como o interesse dela pode crescer silenciosamente, mesmo quando você menos espera. 9. O paradoxo da atenção. Homens, aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Quanto mais você dá atenção, menos ela quer você. Parece absurdo, mas é exatamente isso que acontece na psicologia feminina. Mulheres não querem alguém que esteja sempre disponível. Elas querem alguém que desperte desejo, que tenha valor próprio e que não dependa da aprovação delas. O paradoxo da atenção é cruel, mas real. Muitos homens caem no erro de acreditar que mensagens constantes, elogios frequentes ou presença excessiva vão conquistar uma mulher. Resultado? Elas perdem interesse rapidamente. O que cria atração não é a quantidade de atenção que você dá, mas sim a qualidade e o equilíbrio dessa atenção. Mostrar que você tem vida própria e que não está sempre disponível gera respeito e desejo. Outro ponto importante: atenção demais também remove o mistério. Quando tudo é previsível, quando você responde imediatamente a todas as mensagens e se disponibiliza para qualquer encontro, você se torna um livro aberto. E mulheres não são atraídas por livros abertos. Elas querem se sentir desafiadas, querem sentir que conquistar você exige esforço e paciência. Esse é o verdadeiro valor do paradoxo da atenção. Menos pode ser muito mais. Além disso, o paradoxo da atenção ensina algo crucial sobre controle emocional. Homens que entendem isso não ficam presos ao ego ferido ou à frustração. Eles sabem como equilibrar presença e ausência, como dar sinais de interesse sem parecer desesperado, e como manter a atração viva mesmo quando ela finge não se importar. Essa postura transforma completamente a dinâmica do relacionamento.
Em resumo, a atenção excessiva mata a atração, a atenção equilibrada cria desejo. Homens que dominam o paradoxo sabem que não é sobre correr atrás, mas sobre mostrar valor, mistério e confiança. Mulheres respondem a isso de forma quase automática, e você passa a controlar o jogo sem precisar implorar ou se submeter. Lembre-se, no mundo da atração, o equilíbrio entre presença e ausência é a chave que poucos homens realmente entendem. 10. A reconquista silenciosa. Homens, prestem atenção. Muitas vezes, quando uma mulher parece distante ou até rejeitante, ela ainda quer você mais do que nunca. Mas existe um detalhe que poucos entendem. A reconquista não acontece gritando, insistindo ou implorando. Ela acontece silenciosamente, através da sua postura, do seu controle emocional e do seu valor próprio. A reconquista silenciosa funciona porque mulheres percebem homens que não se desesperam, que não precisam da validação delas para se sentirem completos. Quando você mantém sua vida em ordem, seus objetivos claros e sua confiança intacta, você cria uma energia magnética que chama atenção, mesmo sem esforço. Ela sente sua falta, pensa em você e, muitas vezes, é você quem passa a ditar o ritmo da interação. Muitos homens não entendem isso e cometem o erro fatal. Tentam consertar a situação, correm atrás dela, explicam sentimentos ou fazem gestos exagerados. Resultado? Ela perde interesse de vez. O segredo é simples: apareça forte, presente quando necessário, mas nunca disponível demais. Quanto mais você mantém equilíbrio, mais ela percebe o valor real que você tem, e o desejo aumenta sem precisar ser forçado. Outro ponto importante: a reconquista silenciosa depende de consistência. Não é sobre fazer um gesto dramático de vez em quando, é sobre manter controle, confiança e mistério de forma natural. Mulheres são atraídas por homens que não reagem emocionalmente a cada afastamento, mas que sabem se posicionar de forma firme e segura. Esse comportamento cria respeito, fascínio e atração de longo prazo. Em resumo, a reconquista silenciosa é sobre controle, valor e presença estratégica. Homens que entendem isso conseguem virar o jogo sem drama, aumentar o desejo dela e manter a atração viva, mesmo quando parecia perdida. A lição final é clara. No mundo da psicologia feminina, o silêncio bem usado e a confiança sólida valem muito mais do que palavras, explicações ou esforços desesperados. Domine isso e você se torna irresistível sem precisar implorar.